Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da EBD da nossa Assembleia de Deus Madureira, aqui de São Miguel do Araguaia. Já pararam para pensar como um único versículo da Bíblia pode, na verdade, resumir uma lição inteirinha sobre oração? Pois é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Olha só, hoje o nosso foco é a leitura complementar de sexta-feira, dia 6 de fevereiro de 2026. A gente vai mergulhar num versículo incrível que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. E o mais fascinante é ver como essa única frase se conecta, sabe, de uma forma perfeita com tudo aquilo que a gente aprendeu na lição 6 sobre a oração ser uma disciplina indispensável na nossa vida. E daí o nosso texto-chave. O apóstolo Paulo nos dá uma instrução que, à primeira vista, parece simples, né? Mas ela é cheia de profundidade, um verdadeiro desafio para a gente. Quando a gente olha com atenção, percebe que é o resumo perfeito da lição 6. Oração não é só um ato, mas um estilo de vida. Então vamos lá, vamos destrinchar essa instrução parte por parte. A primeira coisa que Paulo fala é orem em todo lugar. O que será que isso realmente significa no nosso dia a dia, na nossa rotina? A lição 6 nos lembrou daquele alerta de Jesus em Mateus capítulo 6 sobre a oração dos hipócritas, lembra? Eles oravam em público, nas esquinas, para quê? Para ganhar aplauso, para serem vistos. Paulo aqui nos dá o total oposto. Orar em todo lugar não é sobre fazer um show por aí, mas sim sobre viver numa sintonia constante com Deus. Isso está totalmente alinhado com o princípio de orar sem cessar, que a gente vê em 1 Tessalonicenses. É a grande diferença entre uma performance religiosa e um relacionamento de verdade. Agora, vamos para a segunda parte da instrução. Levantando mãos santas. E aqui, gente, está o ponto-chave. O foco de Paulo não é o gesto físico de levantar as mãos, mas sim o que esse gesto representa, a condição do nosso coração, da nossa vida. Mãos santas é um símbolo. Simboliza uma vida que está buscando a santidade, sabe? Significa chegar diante de Deus com a consciência limpa, com sinceridade, sem aquela máscara da hipocrisia. E isso nos leva direto para o ensino de Jesus na lição 6, sobre orar no secreto. A oração que agrada a Deus é a sincera, aquela feita para Ele, que vê o que está escondido, e não para ganhar elogio dos outros. É essa busca por uma vida que reflete quem Deus é. E agora, a gente chega num ponto, olha, crucial. Talvez seja a parte mais desafiadora dessa instrução de Paulo. Uma oração eficaz exige um coração que esteja livre de ira, nem contenda. Isso mostra que a nossa conexão com Deus, a nossa vida de oração, está diretamente amarrada em como a gente vive com as pessoas ao nosso redor. E essa ideia se encaixa perfeitamente na oração do Pai Nosso, que foi um pilar da lição 6. Pensa bem, como é que a gente pode pedir o perdão de Deus se o nosso coração está guardando mágoa, ressentimento de alguém? A condição para a gente receber o perdão de Deus está ligada à nossa disposição de perdoar. Um coração que não perdoa, ele vira um obstáculo, uma barreira na nossa comunicação com o Pai. Então, beleza. Agora que a gente viu cada pedacinho, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Como é que esse único versículo de Timóteo vira um espelho tão claro dos ensinos centrais da nossa lição sobre a oração? Olha só que legal esse quadro. Ele resume tudo perfeitamente. Veja bem, o princípio de orar em todo lugar nos lembra da lição sobre orar sem cessar. O chamado para ter mãos santas tem tudo a ver com a oração em secreto, que é feita com sinceridade, não para aparecer. E por fim, a exigência de estar sem ira nem contenda é a aplicação na prática do perdão que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Fica muito claro que 1 Timóteo 2,8 não é uma ideia solta, mas sim um resumo poderoso da vida de oração que Cristo nos ensinou a viver. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A lição 6 nos ensina que a oração é a chave para o avivamento. Então o desafio para essa semana é justamente esse. Como a gente pode, de forma intencional, aplicar cada parte desse versículo? Como podemos orar com mais constância, buscar um coração mais puro e resolver os conflitos que estão pendentes? Tudo isso para que a gente possa, de fato, experimentar um avivamento verdadeiro na nossa vida de oração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.